Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. Talvez da sua avó, da sua mãe, de um vizinho, de um padre na missa. Amanhã começa a quaresma. Não pode comer carne. Vai lá comprar peixe. Ou então aquela versão mais carregada, dita com aquele olhar sério que só as avós sabem dar. Comer carne na sexta da quaresma é pecado, meu filho. Jesus morreu por nós. A gente tem que respeitar. E pronto. A conversa acabava aí. Você entendia que havia uma fronteira que não se cruzava, um costume tão antigo e tão arraigado que questionar parecia falta de respeito. Você ia ao mercado, comprava o peixe, comia na cesta e a vida seguia. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito antes de maneira séria. Por quê? Não o porquê é tradição, não o porquê sempre foi assim, não o porquê minha avó fazia. Eu quero saber a origem real. Quem tomou essa decisão? Quando? Por quais razões? E o que estava acontecendo no mundo naquele momento que fez essa prática se espalhar por todos os continentes, atravessar mais de 2000 anos de história e chegar intacta até a sua mesa, até a sua sexta-feira, até o seu prato com ovo ou peixe frito? Porque a resposta de verdade, é muito mais complexa, muito mais humana e, em alguns momentos, muito mais perturbadora do que qualquer um te contou. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir que a proibição de comer carne na quaresma passa por sacrifício, por política, por dinheiro, por guerras, por monarquias europeias, por uma economia medieval que usava a fé como instrumento de controle e também, sim, por uma das doutrinas mais poderosas e profundas da teologia cristã, a ideia de que o próprio corpo de Jesus foi oferecido como sacrifício pela humanidade. E quando você entender tudo isso, quando você juntar os pedaços dessa história, você nunca mais vai olhar para o seu prato de peixe de sexta-feira da mesma forma, porque você vai ver nele séculos de história humana, de fé, de poder e de um questionamento que ainda está vivo. Vamos começar. E vamos começar pelo começo, não pelo começo da quaresma, mas pelo começo do próprio jejum, lá onde tudo isso tem raiz, para entender por que 1 bilhão de católicos ainda hoje evitam carne em determinados dias do ano. A gente precisa voltar muito mais longe do que o ano 325, quando o Concílio de Nicéia formalizou o calendário cristão. A gente precisa voltar à raiz mais antiga do comportamento humano com a comida, porque o jejum, a ideia de abrir mão de algo que se deseja comer, não nasceu com o cristianismo. Ele é tão velho quanto a própria ideia de sagrado. No Egito Antigo, há mais de 4.000 anos, os sacerdotes do deus Ptah se submetiam a períodos rigorosos de abstinência alimentar antes de realizarem rituais sagrados. A lógica era simples e poderosa. Para se aproximar do divino, o corpo precisava ser esvaziado. A carne era considerada impura, associada ao instinto, ao animal, ao baixo. O sacerdote que queria subir precisava primeiro descer, limpar, esvaziar. Na Grécia Antiga, os participantes dos mistérios de Eleusis, um dos rituais religiosos mais secretos e influentes da antiguidade, jejuavam por pelo menos 2 dias antes da cerimônia central. Os textos que sobreviveram descrevem esse período como necessário para que o iniciado morreria para o velho eu e renascesse purificado. O paralelo com a quaresma é impressionante. Morte simbólica, purificação, renascimento. No judaísmo, a tradição do jejum é central e explícita. O Yom Kippur, o Dia do Perdão, é um jejum total de 25 horas, em que o fiel não come, não bebe, não usa couro, não se perfuma. O objetivo é claro: aniquilar o ego por um dia, lembrar que você é pó, pedir perdão, se aproximar de Deus através da fraqueza deliberada do corpo. E é exatamente aqui que o cristianismo se encaixa numa longa tradição humana. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, vai para o deserto e fica 40 dias sem comer, ele não estava inventando algo novo. Ele estava participando de uma linguagem espiritual que toda a humanidade já conhecia: o jejum como portal para o sagrado. A diferença do jejum cristão, especialmente na quaresma, é que ele não é apenas sobre purificação pessoal. Ele carrega uma dimensão de participação no sofrimento de outro. Você não jejua só para se limpar. Você jejua para lembrar, para se unir, para compartilhar simbolicamente a dor de alguém que sofreu por você. Mas essa dimensão teológica, a mais profunda de todas, a gente vai aprofundar logo mais. Por enquanto, o que importa entender é que quando os primeiros seguidores de Jesus começaram a se reunir depois da crucificação, eles já carregavam séculos de tradição de jejum.
Judeus, egípcios, gregos, o mundo antigo sabia que para chegar ao sagrado, o corpo precisava abrir espaço. Os primeiros cristãos adicionaram algo a essa equação: uma data específica, um evento específico e uma pessoa específica para lembrar. E com isso, o jejum deixou de ser um ritual genérico de purificação e se tornou um ato de memória viva, uma forma de reviver, corpo a corpo, a história mais importante da fé cristã. E aqui vem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Em certos períodos da história cristã, a abstinência da quaresma não era apenas de carne vermelha. Era de tudo que viesse de um animal de sangue quente: ovos, leite, manteiga, queijo, zero de origem animal. Uma abstinência que hoje seria classificada como dieta vegana estrita, imposta por decreto religioso durante 40 dias a populações inteiras. E esse era apenas o começo. Porque o que aconteceu depois, ao longo dos séculos, transformou esse jejum simples em uma das práticas religiosas mais regulamentadas, mais discutidas, mais politizadas e mais radicais da história ocidental. Agora, a gente precisa entrar no núcleo, na parte que dá sentido a tudo. Porque se a gente vai entender por que bilhões de pessoas abriram mão de carne por séculos, a gente precisa entender o que a teologia cristã diz sobre a carne, especificamente sobre a carne de Jesus. E isso começa não na Idade Média, não nos concílios, não nas bulas papais, começa na última ceia. O Evangelho de Lucas descreve o momento assim: Jesus pega o pão, parte, distribui para os discípulos e diz: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória." Depois pega o cálice com vinho. "Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós." Para a teologia cristã, especialmente a católica, essas palavras não são metáfora, são a fundação de toda a prática sacramental da igreja. Jesus ofereceu seu corpo físico, sua carne, seu sangue, como sacrifício pela humanidade. Ele se tornou, na linguagem bíblica, o Cordeiro de Deus, a última e definitiva oferenda sacrificial que substituiria para sempre os sacrifícios de animais do Templo de Jerusalém. Na tradição judaica, quando alguém pecava, um animal era sacrificado no templo. O sangue do animal cobria o pecado. A morte do inocente pagava pela falta do culpado. A teologia cristã diz que Jesus fez isso uma vez, por todos, para sempre. Ele foi o sacrifício perfeito. E esse sacrifício foi feito com carne, a sua própria. Agora, a pergunta que os primeiros teólogos cristãos fizeram foi: como o fiel deve responder a um sacrifício desse tamanho? Como você participa corporalmente de algo tão radical? A resposta que surgiu foi a da participação simbólica pelo corpo. Se Jesus entregou sua carne por você, a menor coisa que você pode fazer é abrir mão, por um período, do conforto e prazer da sua própria carne. Não como punição, não como sofrimento gratuito, mas como memória corporal. Como uma forma de o seu corpo dizer: "Eu não esqueço o que foi dado por mim." Essa é a raiz teológica da abstinência de carne na quaresma. E ela é poderosa porque é vivida no corpo, não só pensada na mente. Quando você sente fome e não come, quando você está na sexta-feira e vê um churrasco e escolhe não comer, você está fazendo algo que os teólogos medievais chamavam de compássio, compaixão no sentido literal, sofrer junto com Jesus no corpo. Mas agora vem uma camada ainda mais profunda, e é aqui que muita gente não chega. Os primeiros cristãos não só deixavam de comer carne, eles evitavam tudo que tivesse vindo de um animal vivo, porque tudo que nasce de sangue, e na biologia medieval ovos, leite, manteiga e queijo, eram vistos como extensões do sangue animal. Tudo isso era considerado impróprio para um período de luto e purificação. Pense nisso, estamos falando de comunidades inteiras, de camponeses medievais que já comiam pouco, sendo chamados a passar 40 dias sem carne, sem ovos, sem laticínios. O único alimento de origem limpa disponível em abundância era o peixe. Especialmente o peixe de água doce, disponível nos rios da Europa, e o peixe seco e salgado que chegava do mar. Por isso o peixe virou o alimento da quaresma. Não porque Deus preferiu o peixe à vaca, mas porque dentro da lógica teológica e biológica da época, o peixe era o único animal que não era visto como de sangue quente e, portanto, não carregava as mesmas associações com instinto, pecado e luxúria que a carne vermelha carregava. Aristóteles havia ensinado que peixes não tinham sangue verdadeiro. A Idade Média pegou isso, misturou com teologia e chegou a uma conclusão que durou séculos. O peixe é a comida da alma. A carne vermelha é a comida do corpo que precisa ser domado.
E essa distinção, tão antiga, tão arraigada na visão de mundo medieval, moldou hábitos alimentares que atravessaram oceanos e chegaram até nós. Se você acha que a quaresma sempre foi como você conhece, 40 dias, abstinência de carne nas sextas, um esforço espiritual razoável, você vai se surpreender com o que vou te contar agora. A quaresma que você conhece é uma versão bastante suavizada de algo que, no auge da Idade Média, era uma das práticas religiosas mais exigentes e regulamentadas que já existiram na história ocidental. No início, nos séculos I e II, não havia nenhuma regra formal. Os cristãos jejuavam às quartas e sextas-feiras como devoção voluntária. Havia um período de preparação antes da Páscoa, mas ele durava 2 ou 3 dias, às vezes apenas 40 horas, representando o tempo que Jesus ficou no túmulo. No século III, Orígenes de Alexandria, um dos maiores intelectuais cristãos da história, já mencionava um jejum de uma semana antes da Páscoa em algumas comunidades, mas ainda era regional, não universal. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino, a Igreja pela primeira vez tentou padronizar o calendário litúrgico. A quaresma passou a ser reconhecida como um período oficial de 40 dias. O número 40 não foi escolhido por acaso. Evoca os 40 dias de Jesus no deserto, os 40 anos dos israelitas no deserto, os 40 dias do dilúvio de Noé. Mas as regras sobre o que se podia ou não comer ainda variavam enormemente de região para região. O que vai acontecer nos séculos seguintes é uma progressiva uniformização e radicalização dessas regras. No século VI, o Papa Gregório I, chamado de Gregório Magno, sistematizou as regras da quaresma de forma mais rigorosa. A proibição de carne se tornou universal para todos os dias da quaresma, não só sextas-feiras. Todos os dias, 40 dias sem carne. Mas a história ficaria ainda mais radical. Nos séculos seguintes, especialmente durante o período carolíngio, o império dos sucessores de Carlos Magno no século IX, a abstinência se expandiu para incluir ovos, laticínios e qualquer produto de origem animal de sangue quente. Imagina o que isso significava na prática. Você é um camponês medieval no norte da França. O inverno ainda não acabou, você tem pouca comida. E durante 40 dias você não pode comer carne, não pode comer o ovo das suas galinhas, não pode comer o queijo do seu rebanho, não pode usar a manteiga que você mesmo produziu. Você vai comer basicamente grãos, legumes e peixes se tiver acesso a ele. Para os pobres, a quaresma medieval não era um exercício espiritual opcional. Era uma experiência de privação real, visceral, às vezes perigosa para a saúde. Para os ricos, a situação era diferente. A igreja permitia dispensas, licenças pagas para consumir certos alimentos proibidos. Mas uma das dispensas mais famosas da história é a da manteiga. No norte da Europa, em países como Alemanha, Noruega e no norte da França, o azeite de oliva era escasso e caro. A manteiga era o único substituto. As populações dessas regiões pediam à igreja permissão para usá-la na quaresma. A igreja concedeu, mas cobrou por isso. Na Normandia, as taxas coletadas para essa dispensa financiaram literalmente a construção de uma torre da Catedral de Rouen. Ela foi chamada, sem ironia, de Torre da Manteiga, e ainda existe hoje. Esse é um dos momentos em que a história da quaresma revela sua face mais incômoda. As regras que eram absolutas para os pobres podiam ser negociadas pelos ricos. A santidade tinha preço, e a igreja sabia como cobrar. Ao longo da Idade Média, a regulamentação da quaresma foi se tornando cada vez mais detalhada. Havia debates teológicos sobre se o castor podia ser consumido na quaresma. Alguns argumentavam que, como passava a maior parte do tempo na água, ele era como peixe. Em algumas regiões, a capivara recebia o mesmo tratamento. O bispo do México colonial chegou a conceder dispensa para os fiéis consumirem capivaras durante a quaresma, pois o animal vivia perto da água. Essas negociações parecem absurdas hoje, mas revelam algo muito sério. A quaresma moldou a alimentação, a economia, o comércio e a política de continentes inteiros por mais de 1 milênio. E ninguém entendia o peso disso mais claramente do que os reis e governos da época. Agora, eu preciso te apresentar um personagem que não aparece normalmente nas histórias sobre a quaresma. Ele não é um papa, não é um teólogo, é um rei inglês do século XVI. E o que ele fez revela uma dimensão da proibição de carne que vai te deixar com a cabeça girando. O rei era Eduardo VI da Inglaterra, filho de Henrique VIII. O ano era 1549. A Inglaterra tinha acabado de romper com Roma através do protestantismo. Ou seja, tecnicamente os ingleses já não obedeciam ao Papa.
E ainda assim, o governo emitiu uma lei determinando que nenhum inglês poderia comer carne às quartas-feiras e sextas-feiras. Por que um governo protestante que havia rejeitado a autoridade papal manteria uma regra tipicamente católica de abstinência de carne? A resposta está num documento histórico extraordinariamente honesto. A lei dizia textualmente que a abstinência de carne nesses dias não era por razões religiosas, mas para fortalecer a indústria pesqueira da Inglaterra, para manter os pescadores em atividade e garantir que o país tivesse marinheiros treinados disponíveis para a frota de guerra. Em outras palavras, a regra de não comer carne era uma política de defesa nacional disfarçada de prática religiosa. Você achava que estava honrando a memória de Cristo. O Estado sabia que estava subsidiando sua marinha de guerra. Esse não foi um episódio isolado. Ao longo de toda a Idade Média e do início da Era Moderna, a economia do peixe era gigantesca. O bacalhau do Atlântico Norte, pescado pelos navios portugueses, bascos e noruegueses, era o produto alimentar mais comercializado da Europa. O arenque do Mar do Norte movimentava fortunas. O atum do Mediterrâneo alimentava exércitos. E tudo isso se sustentava, em grande parte, por uma demanda artificial, criada pela Quaresma. 40 dias por ano, não além das sextas-feiras durante o resto do ano, em que o único proteíno animal permitido era o peixe, para uma Europa de 70 ou 80 milhões de pessoas, isso representava uma demanda imensurável. Historiadores econômicos calculam que na França do século XV, os dias de peixe representavam cerca de 150 dias por ano, incluindo a Quaresma, todas as sextas e alguns outros dias santos. Isso significa que, em quase metade do ano, a população era legalmente obrigada a consumir peixe em vez de carne. As cidades costeiras que abasteciam o interior com peixe seco e salgado eram algumas das mais ricas da Europa. E onde a igreja entrava nisso? Em muitos lugares, os mosteiros eram os maiores proprietários de lagos de pesca. As taxas pagas pelas dispensas de Quaresma enchiam os cofres das dioceses. A proibição de carne criou uma economia inteira e a igreja estava no centro dela. Mas aqui vem o ponto mais delicado. Seria correto dizer que a Quaresma era apenas uma conspiração econômica disfarçada de religião? Não. A história é mais complexa do que isso. A fé era real. O sofrimento dos fiéis era real. O sentido espiritual que as pessoas davam ao jejum era genuíno. A maioria dos camponeses medievais que abria mão de ovos e manteiga durante 40 dias não sabia nada sobre política naval inglesa ou rotas de comércio do bacalhau. Eles faziam isso porque acreditavam, porque sentiam que era o certo, porque suas avós tinham feito e as avós das avós delas. O que a história mostra é que poder e fé raramente existem separados. As mesmas práticas que servem a Deus frequentemente servem também ao Estado, ao comércio, à política. E isso não invalida a fé, mas nos obriga a te olhar com olhos abertos para o que herdamos. Chegamos ao fim. E é aqui que eu quero juntar tudo o que você viu e te fazer uma pergunta diferente. Você viu que o jejum existe desde antes do cristianismo, que é uma linguagem espiritual que a humanidade inteira, independente de religião, parece ter descoberto por conta própria. Você viu que a teologia cristã construiu em cima disso algo poderoso. A ideia de que abrir mão de carne é uma forma de participar corporalmente do sacrifício de Jesus. Você viu que a igreja medieval transformou essa prática numa instituição complexa, regulamentada até o detalhe da manteiga, com taxas, dispensas e negociações. Você viu que reis usaram a proibição de carne para fins políticos. E você viu que uma economia inteira foi construída em cima da demanda gerada pela Quaresma. E então a pergunta inevitável é, diante de tudo isso, o que a Quaresma é? Uma manipulação, uma tradição sagrada, uma ferramenta de poder, um ato genuíno de fé, um vestígio de uma cultura medieval que não existe mais? A resposta honesta é tudo ao mesmo tempo. E isso não é uma contradição, é a condição humana. O Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, reconheceu que as regras tinham se tornado excessivamente complicadas. Simplificou. A abstinência de carne passou a ser obrigatória apenas na quarta-feira de cinzas e nas sextas-feiras da Quaresma. A exigência de 40 dias de jejum integral foi suavizada. As conferências episcopais de cada país receberam autonomia para adaptar as regras à realidade local. Em muitos países, a abstinência total de laticínios e ovos foi completamente abandonada. O que era lei de ferro por 1000 anos virou sugestão pastoral. E ainda assim, o peixe continuou. As filas no mercado na quarta-feira de cinzas continuaram. A vovó continuou falando que não se pode comer carne na sexta.
A tradição sobreviveu ao enfraquecimento da lei, e isso revela algo profundo sobre os seres humanos. A gente precisa de rituais, não porque somos fracos ou crédulos, mas porque rituais são a forma que encontramos de dar forma ao que sentimos ser verdadeiro. O tempo passa, as coisas acabam, nada é eterno, mas há algo que vale a pena lembrar. E às vezes lembrar com o corpo é mais poderoso do que lembrar com a mente. Estudos modernos em neurociência e psicologia confirmam o que monges medievais intuíram. Períodos voluntários de restrição alimentar ativam mecanismos de atenção, gratidão e ressignificação. Quando você abre mão de algo que deseja, você cria espaço para perceber o quanto aquilo importa. Você se torna, por um momento, mais consciente. O Ramadã islâmico faz isso. O Yom Kippur judeu faz isso. O jejum budista faz isso. A quaresma cristã faz isso. Culturas completamente diferentes, em continentes diferentes, descobriram a mesma coisa. O corpo como instrumento de memória e transformação. Então, voltando à sua vovó, ao mercado de peixe, à sexta-feira de quaresma. Quando você come peixe nessa sexta-feira, você está, conscientemente ou não, participando de uma conversa que começa no Egito Antigo, passa pelos sacerdotes de Eleusis, atravessa a última ceia, sobe pelas regulamentações medievais, viaja pela frota pesqueira da Inglaterra, chega ao Brasil pelas caravelas portuguesas e termina no seu prato, na sua mesa, na sua família. É muita coisa para um prato de peixe carregar, mas talvez seja exatamente por isso que ele ainda está lá. Se esse documentário te fez ver essa tradição com outros olhos, seja você crente, seja agnóstico, seja simplesmente curioso sobre por que o mundo é como é, compartilha com alguém que vai querer saber disso, porque essas histórias merecem ser contadas. Até a próxima.